Boa noite, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, né, nós vamos trabalhar as consequências da Segunda Guerra Mundial, né, e o início da Guerra Fria, conforme eu falei com vocês. Né? A Guerra Mundial termina com as bombas no Japão, foi a última coisa que eu tinha falado, né, e aí nós temos algumas consequências. Tá? Eu mesmo estou tendo que filmar aqui, porque minha esposa viaja para BH, né, então está sendo mais difícil. Né? Então vocês vão acompanhar o vídeo com o anexo que vocês vão ter também, que eu vou mandar para vocês esse anexo aqui. Então, primeira coisa, armas e vítimas. Né? Mais de 55 milhões de mortos, né? 35 mil feridos, milhões de feridos. E aí a divisão das Alemanhas, a partir do Tratado de Potsdam. Primeiro ponto importante aí, em 1945. Né? Então a Alemanha vai ser punida, vai ser culpada pela guerra, né? E vai ser dividida em 4 zonas, né, de ocupação. Primeiramente, uma francesa, inglesa, Estados Unidos e União Soviética. Depois ela vai ser dividida em 2 a partir do Muro de Berlim em 1961. 1961, quando o país vai ser dividido em 2. Alemanha Ocidental, República Federal Alemã, capitalista, né, influência dos Estados Unidos, e Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, né, influência socialista da União Soviética Comunista. Né? Além disso, no Tratado de Potsdam vai ter o Tribunal de Nuremberg, tá aqui, que vai começar também em 1945, né? Vai ter a função de analisar, julgar e condenar os envolvidos contra crimes na humanidade. Né? Ficou ativo por 1 ano. Vai provocar efeitos jurídicos e filosóficos importantes que levará à Carta de Direitos Humanos em 1948 e vai ser o primeiro passo para a criação do Tribunal Penal Internacional em 1998. Interessante, né? É uma curiosidade aí bastante bacana. Né? Conferência de São Francisco, em 1945 também, né? Nos Estados Unidos, que vai ser a fundação da ONU, que vai substituir a Liga das Nações feitas na Primeira Guerra. Né? Então, objetivo manter a paz e a segurança internacional. Né? Conta com 193 países membros e uma das resoluções naquele período vai ser fundar o Estado de Israel, em 1948, a partir da divisão da Palestina, criando assim 2 países, um judeu e outro árabe. A decisão e posterior dominação de outros territórios parte de Israel gera conflitos até hoje. Né? Então isso aqui é interessante, que a partir da ONU que vai ter isso aí. Né? Então os conflitos árabes-israelenses, que vocês vão ver com o Brunão, mas, né? Não sei se ele já passou isso para vocês, né? Mas na geopolítica vocês veem isso. Ascensão dos Estados Unidos e União Soviética, que vão se tornar líderes, né? O mundo vai se tornar bipolar, sem confronto direto entre as duas potências, chamada Guerra Fria, né? Que vai ser uma disputa mais ideológica. Né? Capitalismo, Estados Unidos, socialismo, comunismo, União Soviética. Formação das alianças militares pós-guerra, né? Para poder auxiliar os países, né, da guerra, tá certo? Corrida armamentista, né, desenvolvimento de armas que provocariam, se acionadas, a destruição do planeta. Né? Então essas principais causas da Segunda Guerra Mundial aí. E aí tem início a Guerra Fria. Né? Aí o Tio Sam, referência dos Estados Unidos, né, surgiu essa frase. A única pedra do sapato do Tio Sam era a União Soviética. Né? E aí, a partir daí, começa a Guerra Fria. Né? Ela resultou em uma série de questões. Corrida armamentista, que nós vamos ver, corrida espacial, disputas por áreas de influência, aumento do poder econômico. Né? Então, primeiro ponto, na Guerra Fria, criação da doutrina Truman. Né? Primeiro, o presidente Harry Truman dos Estados Unidos vai criar uma doutrina, eu não coloquei ela aqui, tá? Mas é o mesmo sentido do Plano Marshall. Né? A doutrina Truman é mostrar que o capitalismo é melhor, que o socialismo, o comunismo é uma coisa muito perigosa. E aí o Plano Marshall é um plano de ajuda econômica, né, dos Estados Unidos aos países que prejudicados na guerra, mas ajuda aqueles países que fossem para o lado capitalista. Né? E a Comecon em 49 é a mesma intuito, porém nos países socialistas. Beleza, galerinha? Né? Bem tranquilo. E aí nós vamos ter de um lado a OTAN, composta pelos países que eu citei aqui, né, por esses países aqui, né, que vai se opor, né, a toda a Europa Ocidental, à União Soviética. Né? Então vão tentar opor, mais tarde juntaram-se a Alemanha Ocidental, Grécia, Turquia, opondo toda a Europa Ocidental à União Soviética. Né?
Então aqui os países que mais tarde vão se aliar. E aí nós temos em 55, né, a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia. Tá aqui, vou até negritar os dois aqui, né? Que vai ser o mesmo sentido, auxílio econômico, porém aos países socialistas. E aqui tem os nomes dos países, né? Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Romênia, tá certo? E aí nós teremos a corrida espacial, né? Finalizando essa parte aqui da Guerra Fria, tá certo? Muito dinheiro, tempo vai ser investido pela União Soviética e Estados Unidos. Os soviéticos saíram na frente, que vão criar o satélite Sputnik, né? E os americanos vão fazer o primeiro homem caminhar na Lua em 69, tá? Então, na corrida espacial, a União Soviética quis dar o primeiro passo, porém nós vamos ver que ao longo da Guerra Fria, a União Soviética não vai conseguir manter os gastos, né? Uma vez que ela não é capitalista, né? Então, ela vai investir muito, né? E não vai conseguir repor esses gastos. Um dos motivos da queda, né, do socialismo, diferente do capitalismo, que o dinheiro vai circulando, vai girando, né? E os Estados Unidos vai conseguir se manter. Beleza? E aí nós teremos as disputas por áreas de influência que nós vamos ver nas próximas... na verdade, quando eu falar mais, terminar a Guerra Fria e tal, porque, né, conforme o nosso cronograma, na próxima aula eu vou falar da ditadura militar no Brasil. Né? Salvo engano, é isso mesmo. E aí tem algumas disputas. Começando por ordem cronológica. Revolução Chinesa. Né? Aí vocês vão ver o Mao Tse Tung. Né? Nós vamos trabalhar a Guerra da Coreia. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Né, que vai ter o paralelo 38, que vai dividir as duas Coreias, vão continuar divididas e tal. Revolução Cubana, né, Che Guevara, Fidel Castro, enfim. Crise dos mísseis, né, Guerra do Vietnã, década de 70, tá certo? Que os Estados Unidos perderam, eles não aceitam que perderam até hoje, né? Mas enfim, nós vamos ver isso mais pra frente. E aí, para finalizar, que é o gancho que eu vou pegar para a nossa próxima aula, né, é a influência norte-americana em implantação de ditaduras contrárias ao comunismo. Né? E aí uma dessas influências grandes vai ser no Brasil em 64. Né? A partir da Aliança para o Progresso, muito importante essa ideia da Aliança para o Progresso, e não só no Brasil, como na América Latina como um todo. Né? Essa ideia de Aliança para o Progresso contra, né, o comunismo na União Soviética. Né? E mais especificamente a Operação Brother Sun, que vai ser justamente a partir dessa operação que vai ser implantada a ditadura militar no Brasil em 64, né? Feita pelos Estados Unidos também. Além disso, dessa Aliança para o Progresso, Operação Brother Sun, mais especificamente no Brasil, nós teremos outros países também, como o Chile, né? A ditadura do Pinochet, no Chile, que vai tirar o Salvador Allende. A Argentina, né? Tinha o peronismo, depois vai entrar o Jorge Rafael, que vai ser também um ditador. E na América Latina como um todo, países como República Dominicana, Haiti, Panamá, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala. Todos esses influenciados pelos norte-americanos para implantar ditaduras como justificativa para acabar com o comunismo, né? Tirar o comunismo. Né? Então, é uma influência capitalista. Beleza? Então, nós vamos ver na próxima aula a ditadura militar no Brasil. E aí, esse período do Brasil aí, né? Também redemocratização, enfim, né? A gente vai chegar lá. Beleza, pessoal? Então, essa aula vai ser só de um vídeo. Tranquilo, a atividade está bem tranquila, a aula bem tranquila, igual eu prometi para vocês, né? Mais light. E um grande abraço para todos aí. E aí eu vou postar a atividade e explicar, tá? Valeu, tudo de bom.